Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasol quem vos fala, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo trago as operações aí que realizei no pregão de hoje, pós-feriado, 16/11/2022. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para essa data e o que eu consegui enxergar deste mercado. Então, antes de mais nada, pedir gentilmente, quem puder se inscreve, compartilhe o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, deixa um like aí, comenta alguma coisa que vai ajudar bastante. Dizer aqui, como eu sempre falo, não sou um trader profissional, sou um trader iniciante, tenho 2 anos de alguma coisinha no mercado, e o objetivo aqui é trazer de forma transparente os resultados que obtenho aí. E tentar mostrar que é possível tirar dinheirinho do mercado, mas que não é fácil. Estamos na luta aí. Para quem acompanha já há mais tempo, tem vídeo no canal desde o dia 1/6/21, onde eu operava um mini índice através de um setup que eu desenvolvi, e o motivo de eu ter mudado um pouco aí a forma de operar e mudado o ativo é porque nos últimos meses o índice estava dando umas pancadas aí e o setup não estava tão interessante, né? No longo prazo ficou positivo aí pelo período que eu operei. Aparentemente eu fiz algumas verificações, esse mês estaria interessante, mas eu preferi dar uma guardada e juntando os stops com alguns comentários me fez sair da zona de conforto e buscar uma outra forma de operar. Dizer que não existe setup milagroso, o milagre está na mão de quem opera, uma coisa que eu tenho certeza e eu aprendi nesse período que eu tenho aí é que muito mais importante que qualquer operacional é a disciplina, para que se opere dentro das regras, né, limitando sua perda diária, pois afinal a única coisa que está sob o nosso controle é quanto podemos perder. Então, se a gente tiver essa disciplina, a gente aumenta bastante as nossas chances. Garantidas? Não, né? A gente aumenta as chances, porém o mercado ele é soberano, sobe quando quer subir, desce quando quer descer. A gente tem que estar sempre grato por poderes já estar no mercado. Muita gente gostaria de operar e não pode. Então a gente tem que estar sempre atento, né, e respeitar o mercado. O dia que ele quiser pagar, ele vai pagar. O dia que ele quiser bater, ele vai bater. Então se a gente ficar insistindo, a gente tem chance de quebrar e perder tudo num único dia. E não é interessante. Então você limitando a sua perda, você ganha aí longevidade no mercado. Como eu já falei, sem garantia de sucesso. Você pode quebrar no longo prazo, mas é melhor quebrar no longo prazo, onde você vai ganhando experiência, do que você perder tudo numa tacada só, né? Então, por isso que é importante limitar a sua perda. Estude aí, tenta encontrar um operacional e estude ele para poder ver, né, as suas chances de ganho, as probabilidades de ganho, de você perder, para você saber qual que é o stop máximo que você pode tomar aí. Então bora lá, que vou trazer aqui não é a verdade absoluta, como eu sempre falo, é simplesmente a minha verdade, é o que eu enxergo e o que me fez entrar nas operações. E me xingo quando a ansiedade me faz entrar fora de hora. Mas então vamos lá, o mercado começou aí já no preço do fechamento, perninha para cima aí. Aqui eu aguardo, se caso no meio dessa pernada, como eu estou operando, é a retração aí na média de 21. Então, se caso numa pernada dessa. Ô, WhatsApp, deixa eu dar um mudo aqui nesse negócio. Pronto. Então, no caso de uma pernada assim, se ela tivesse retraído na média de 21, testado a média, aí eu teria feito a compra. Stop de 3 pontos e alvo de 7,5. Mas eu só estou exemplificando para mostrar como que eu faço a entrada, né? Então ele veio aqui, cruzou média para baixo, cruzou média para cima, cruzou média para baixo. Então eu aguardo um pouco ele tentar sair desta região e me mostrar algum movimento, né? Então essas entradas não fiz. Essa pensei em fazer, mas falei, não testou a média. Ele chegou perto, mas não testou a média. Se tivesse feito, teria sido interessante. Mas assim não fiz. Aqui, o motivo de eu também não ter feito é que ele veio fazendo topinhos descendentes. Quando ele faz essa perna, ele não rompe o topo anterior. Inverte aqui, então também ignoro. Veio para cá. Essa eu poderia ter feito, mas também não fiz.
Aguardei mais um pouco. O mercado estava bem rápido, agitado nesse momento. Não adiantava um pouco. Aqui embolou tudo, tá vendo? Então não fiz as entradas. Aqui, né? Embolou aqui, não quis fazer essa também. Aguardei mais um pouco. Ele inverte. Não fiz. Já começou a fazer topos e fundos ascendentes. Poderia ter feito essa, mas fui medroso, não fiz, porque ainda tinha esses topos aqui, né? O topo anterior. Quando ele veio aqui, também não fiz, fui. Mesmo que tivesse tentado, também talvez tivesse ficado de fora, né? Quando ele faz um box assim, ó, sem o paviozinho, e eu clico lá em comprar, ele apregou a ordem aqui, né? Então muitas vezes o mercado pode ir sem a gente, né? Eu clico aqui no comprar ASCII, no venda ASCII comprar bid, para tentar pegar o melhor preço. Essa é a vantagem, pegar o melhor preço, mas a desvantagem é que muitas vezes o mercado pode partir sem a gente. Quando ele veio aqui, ele fez isso daqui, fez um topinho duplo, que não observei, né? Mas enfim, ele retornou na média, aí já fora do topo anterior. Então fiz a compra. O mercado ele já quase que imediatamente voltou aí e me deu um stop aqui. O stop de 3 pontos. E às vezes pela volatilidade ele tira com um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E nesse caso eu acho que isso tirou com 3,5. Depois a gente vê lá no final todas as entradas. Não estou limitando o número de entradas por enquanto. Estou avaliando se é ou não interessante. O que eu limito é o meu stop, né? A perda diária, que é de 9 pontos. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai depender do dia, como eu já falei, da volatilidade. E também o meu alvo, que é 2 takes vão me dar 15 pontos, mas o meu alvo é 12 pontos. Então, se eu atingir 12 pontos, eu encerro o dia também. Aí o mercado continuou, inverteu aqui, não fiz essa entrada. Aí o mercado voltou a embolar, então eu fiquei aguardando. Eu falei, eu preciso esperar sair dessa região. Quando ele embola aqui, ó, nesta região, eu aguardo e falo, bom, só farei vendas abaixo deste fundo, né, desses fundos aqui, ou acima desses topos aqui. Quando o mercado vem e faz essa perna, volta e inverte, faço uma venda, stop de 3 pontos, e aí ele já veio e pegou aqui 7,5 pontos. Mercado continuou descendo. Quando ele faz essa perna e mais uma vez testa a média de 21, inverte, eu clico em vender. Ele pegou um pouquinho mais para baixo, quando eu cliquei foi rápido, ele já tinha formado quase um box, então ele pegou a entrada aqui, o stop de 3 pontos ficou aqui. O mercado ele veio, voltou, testou novamente. Não avançou os 5 pontos, que é o que eu deixo configurado já na ordem ocular para o break-even, né, para proteger no 0 a 0. Voltou e estopou aqui. Aí você já começa a ficar chateado e começa a fazer cagada, né? Porque acaba antecipando algumas entradas. Nesse caso, o mercado voltou. Ele veio aqui, não testou a média de 21. Eu devia ter ficado de fora, pois minha regra é não apenas quando toca, tá? Tentar enxergar um movimento claro no mercado, que é o mais difícil, mas ele precisa testar a média de 21. Nesse caso aqui não testou. Na hora que ele inverte aqui, acreditei que ele pudesse voltar para o movimento da alta que tinha iniciado. Mais uma vez o box foi muito rápido, então na hora que eu cliquei ele já estava formando outro box, foi muito rápido, né? Pegou acima. E o stop ficou aqui de 3 pontos, ele já voltou e estopou. E ficou claro para mim nesse momento que eu vi aqui o... Claro, mas não tão claro, né? Que desse último topo da região embolada, ainda ele estava abaixo, né? Então foi o que me fez entrar nesta próxima entrada, que foi quando o mercado cruza aqui,
deu o sinal, cliquei em vender, stop 3 pontos, mercado avançou, chegou a avançar os 5 pontos, trouxe para o 0 a 0, voltou aqui e tirou no 0 a 0. Aí acontece, né, mas a gente fica chateado, porque ele tirou no 0 a 0 e continuou. Quando ele mais uma vez testa e inverte aqui, eu cliquei aqui em vender. Só que percebo mais uma vez que o box aqui, ó, tá vendo? Ele se formou sem pavio. Ele já veio rápido. Na hora que ele inverteu, ele já desceu quase 3 boxes. Minha ordem ficou aqui e o mercado foi sem mim. Teria pago o nosso alvo. Teria pago o nosso take, teria atingido o alvo. Voltou. Mais uma vez inverte. Aí sim cliquei. Quando eu cliquei, aí já executou a ordem de venda. O mercado ficou enroscado e brigando. Eu falei, pronto, só porque eu entrei, consegui entrar, agora volta, né? Mas, graças a Deus, não, né? Nesta entrada, ele inverteu, fiz a entrada. O mercado avançou aqui, não chegou a avançar os 5. Eu preciso até ver, eu acho que está com mais do que 5 pontos para proteger. Daqui a pouco eu também já abro a ordem para dar uma olhada nisso daí. Porque aqui ele avançou os 5 pontos e não protegeu. Mas enfim, avançou. Segurou nesse fundo aqui, eu falei, lascou, né? Porque quando ele inverteu, falei, enroscou, mas não, ele veio perto do stop, não estopou. Aí o mercado voltou e pegou o nosso aumento aqui. Aí eu aguardei o mercado se desenhar. Teve momentos aqui que ele retraiu só na média aqui de 9. E essa nuvem aqui que vocês estão vendo não tem nada demais, tá? É só uma média de 21. E a de baixo é uma média de 9. Quando a de 21 está por cima, é venda, ele pinta de vermelho. Quando 21 está por baixo, como nesse caso aqui, ele pinta de verde, né? Acreditando que a tendência maior seja para compra. Sempre deixando claro, né, antes que alguém pule o vídeo e fale, está falando de tendência, o mercado está consolidado. Sim, estou falando da micro tendência aqui do 3R. Se a gente pegar em outros tempos gráficos, a gente pode considerar uma consideração dentro de um caixotão, né? Que ele, por exemplo, aqui, ó, ele está consolidado se você pegar nesse quadrado, porque ele está aqui, ó, trabalhando nesta região, né? Agora, na micro tendência, não. Eu enxergo dessa forma. Minha nuvem vermelha é venda, verde é alta. Óbvio, quando pegar casos assim, ó, embolado, né, cruzando demais, fica um pouco mais difícil. Mas enfim, o mercado ele desceu aqui depois do nosso take, só testou média de 9. Testou média de 9, se tivesse testado média de 21, teria feito outras entradas. Aqui embolou, segurou nessa região, voltou dessa pernadona bonita para cima. A nuvem ficou bonita e é mais aberta. Falei, se retrair na média de 21, faço a entrada. O mercado veio só na média de 9, veio aqui, segurou mais uma vez, igualmente lá na outra entrada, ele fez um topinho aqui, que também não observei, tá? Só depois aqui que eu vi, tinha feito um duplo. Ainda bem que talvez eu não tenha observado, porque é complicado. Desta vez, né? O mercado veio, testou, fiz a entrada, stop de 3 pontos. Aí o mercado ameaçou ir, voltou, chegou perto de estopar. Na hora que ele inverte de novo, aí ele ganha força, vai lá e paga a nossa operação com 7,5 pontos. Então, desta forma, encerro o meu dia. Né? Lembrando, como eu já falei lá atrás, não limito a quantidade de operações, mas limito os meus pontos. Então, eu atingindo 12 pontos de alvo, eu encerro. Mesmo que 2 takes, quando a gente acertar direto, vai nos dar um pouco mais que isso. Mas atingindo 12 pontos, eu encerro. E 9 pontos de stop, eu também encerro o meu dia. Então, essa foi a nossa última operação. E o mercado continua dando umas trolladas. Ainda bem que eu consegui seguir a regra hoje, né? Porque se eu tivesse saído das minhas operações já atingindo o meu objetivo, aqui foi uma perna interessante, uma entrada interessante de se fazer, teria dado stop, né? Aí aqui muito curto, não teria feito, né? Porque ele tinha acabado de cruzar ainda. Se eu olhar aqui uma tendência para alta, uma linha de tendência para alta, não teria feito. Teria sido interessante, teria buscado o alvo neste ponto quando ele inverte. Aí sim, uma entrada interessante.
teria feito essa entrada aqui, stop. Né? Essa eu não teria feito, se tivesse feito também, stop. Então por isso que é importante criar regra, porque não existe setup milagroso. Além da disciplina e das probabilidades, você tem que contar um pouco a sorte de quando aquele sinal que você opera der, você está na entrada positiva, né? Que ele vai alcançar o objetivo. Porque a gente trabalha aqui com probabilidade, com a expectativa de que quando um padrão acontecer, né, se repetir, o evento também se repita, né, de buscar o alvo. Mas nem sempre é assim, por isso que é importante você limitar. Sempre, a minha ideia não é a verdade, mas é sempre você perder menos. Não precisa ser muito menos, mas você não pode perder mais do que ganha. O seu take tem que ser maior do que o seu alvo, o seu stop. Para quê? Para que você possa ser assertivo menos do que 50% das vezes e mesmo assim ainda ser lucrativo, né? Para que um dia pague um dia de loss, seja coberto aí por um dia de ganho. Aí o mercado continuou. Depois eu não vi mais, vamos ver juntos aqui para onde teria ido. Ó, aqui foi a primeira, não teria feito. Quando ele inverte aqui sim uma entrada válida, mas talvez esse requebrado aqui antes esse zigue-zague antes talvez tivesse me deixado de fora da operação, mas aqui seria interessante uma entrada válida. Vamos ver quantos teria saído no 0 a 0, porque ele não buscou os 7,5 pontos. Aí depois embolou, média quando embola, assim, cruza muito para baixo, para cima, a melhor coisa que tem a aguardar. Aí o mercado ficou totalmente de lado. Quando ele dá essa perna bonita aqui, ó, ele faz uma pernada. Depois que ele vem de uma região aqui de zigue-zague consolidado. Né? Então você identifica uma região. O ideal é você só trabalhar fora delas, trabalhando para baixo aqui vendas e para cima compra. Então quando a gente consegue identificar isso, a melhor coisa que tem que fazer é aguardar. Então na hora que ele dá essa pernada, volta e toca na média de 21, aí também uma entrada com stop de 3 pontos e alvo de 7,5. Vamos ver quantos pontos andou aqui. Ó, também teria sido outro 0 a 0, porque não atingiu os 7,5 pontos. Primeiro sinal, ignora. Aí depois até o momento que grava, aqui 9h50 da manhã, mercado ainda enroscado. Então finalizei o dia hoje aí. Foram 7 operações e um saldo aí de R$140, 14 pontos. Então encerra o dia, né? Vamos aqui para o relatório de performance. Então foram lá 7 entradas. 3 stops seguidos vão me encerrar o dia, né? Porque eu vou atingir meus 9 pontos ou um pouquinho mais, porque note que a primeira operação, pela volatilidade, deu uma pancadinha. Tirou aí com um tique a mais, meio ponto, né? Então a primeira entrada 3,5, depois take 7,5, depois um stop de 3. Aí na segunda, na quarta entrada, ele deu uma bagunçadinha, a volatilidade tirou com meio ponto a menos, né, 25, um tique lá, o offset faz tirar. Aqui saiu no 0 a 0, pegou meio tique. Meio tique não, né? Um ponto, meio tique não existe. Um tique, meio ponto. E aí depois as duas últimas entradas, 7,5 pontos em cada uma. As operações são curtas, o ideal é quando ela chega a ser até mais rápida, né? Porque aqui os stops, ó, 5 segundos. Aí essa, excelente quando a gente acerta a mão assim, né? 17 segundos na operação. Aí depois 1 minuto e 41 para estopar, 14 segundos para estopar. Depois 15 segundos pegou o nosso 0 a 0. Depois 2 minutos e meio e 1 minuto e 8 aí, a nossa última operação. Beleza? Já falei demais, o vídeo tá ficando longo. Começamos aí na segunda-feira com stop. Então estamos aí um pouquinho positivo, mais taxas. O mês ainda está embaçado, a gente precisa melhorar bastante aí essa atividade. Se a gente manter essas atividades aqui, tá ótimo, que a gente vai sair sempre positivo. Mas não é bem assim que a banda toca. Beleza? Então é isso daí.
Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.